Sejam muito bem-vindos ao podcast Educação. Eu sou a Emily. Eu sou a Thaísa. E o nosso assunto de hoje é sobre a espiritualidade. Como isso, reflete no dia a dia das famílias, das crianças e dos nossos adolescentes. Espiritualidade tem sido um assunto trazido em vários aspectos, né? Eu achei até um estudo da universidade sobre o impacto da espiritualidade nas organizações. Porque algumas organizações já estão voltando para essa questão da espiritualidade, porque acreditam que há um impacto real no ser humano, né? Então, eles estão se voltando até no mercado de trabalho com relação a isso. Então, a gente pensar em espiritualidade, gente, primeiramente, desvinculado da religião, né? Porque pensa assim, a espiritualidade é religião. Não é religião. É você acreditar em algo além da matéria. É você acreditar num Deus superior ou numa crença em uma energia superior que uns chamam de Deus, outros chamam de Alá, outro nome, né? Mas é acreditar que existe algo além da matéria. Isso é contrário ao materialismo. Então, isso traz uma amplitude de visão, uma amplitude de pensamento ao ser humano. Mas, muitas vezes, a espiritualidade está ligada à religião, principalmente no nosso país, né? O Brasil é um país extremamente religioso. E nós vemos uma diversidade muito grande de religiões, de crenças, né? Mas todas essas religiões comungam no quê? Na espiritualidade, né? Em levar a esse conhecimento de que existe algo além da matéria. Algo que a gente não comanda, algo que a gente não dirige. E isso traz um pouco de conhecimento para a pessoa, para o ser humano, como ser humano, de que tem algo além e que ele não está sobre as rédeas dele, não está sobre a vontade dele. E isso para o ser humano é um pouquinho difícil de aceitar, Tão né? egocêntrico, Tão né? egocêntrico, orgulhoso, né? Então é uma quebra de paradigma muito grande e que a gente, de acordo com pesquisas, né, de que é importante no desenvolvimento do ser humano essa espiritualidade. Então, por que não nós trazermos essa espiritualidade para as crianças também? Achei interessante você falar dessa questão das empresas, porque assim, a gente faz justamente um trabalho que talvez não seja tão consciente assim, mas de trabalhar a espiritualidade na criança, para que esse jovem ele cresça também com maior consciência de si mesmo, do mundo, do universo, das coisas que existem que a gente ainda não compreende. E aí nessa vida adulta, principalmente na vida adulta jovem, muitas vezes esses conceitos eles vão se abalando e a gente vai se distanciando da espiritualidade. E aí quando chega nas empresas, é estranho. Porque, e aí é legal esse movimento que você falou, porque eu lembro que no meu primeiro emprego, eu cheguei um dia e tinha um povo rezando numa sala. Eu falei assim, que é isso? O que está acontecendo aqui? E aí eu fui entender justamente que a empresa ela oportunizava que as pessoas se reunissem em determinado horário, que era bem pertinho do horário de almoço. Então, assim, não era horário de almoço para todo mundo, mas para grande parte. E aí eles faziam ali uma oração, uma reza, alguma coisa, e voltavam para os seus trabalhos. Então era um instante muito curto. Mas assim, a empresa sabia disso e apoiava e estava tudo bem. Mas aquilo gerou um estranhamento em mim tão grande num primeiro momento, até que, e eu acho que é muito por causa desse momento, né, de um adulto jovem que se distancia. Até que na outra vez eu estava assim, Senhor, pelo amor de Deus, que eu possa fazer parte disso, porque às vezes a gente precisa muito se conectar com a espiritualidade para compreender todas as adversidades e para suportar, inclusive, ambientes que não são saudáveis. Então entra, e aí o que eu acho mais legal, o que a gente leu e estudou sobre isso, né? Como proteção emocional, né? Uma estratégia de proteção da saúde emocional, para muito além das crianças e dos adolescentes. Exato, para muito além. Tem empresas que fazem culto ecumênico, né? E aí já tem escolas que fazem o momento da oração, independente de viés religioso, gente, né? É a conexão com Deus, com algo maior.
Então, despertar isso na criança é muito rico e é uma maneira realmente de proteger. Então, hoje em dia, quando os pais falam como lidar com os desafios do mundo, como lidar com o bullying, como lidar com a ansiedade, como lidar com a depressão, como lidar com o alto índice de suicídio, onde eu errei, o que eu preciso fazer para a minha criança. E um dos caminhos é a espiritualidade. A espiritualidade como mecanismo de defesa, realmente, de nós bloquearmos um pouco esse mundo lá fora, que é tão atrativo, que nos instiga muito a julgar, nos instiga muito a atacar o outro, né? A comparar. E aí, quando nós compreendemos a grandeza de Deus, né? Em que Deus é infinitamente justo e bom, e que nós temos o meu jeito, o seu jeito, a diversidade, e que cada um foi especialmente criado daquele jeito, isso ajuda a criança a compreender. Isso ajuda ela a compreender muitas vezes as mazelas do mundo, né? E de que ter uma fé em algo que a gente, igual você falou, que é algo que a gente não conhece ou que a gente não tem certeza, né? Traz talvez essa tranquilidade e a gente fala assim, não, eu confio em Deus e eu confio que as coisas vão se encaminhar e que vão seguir o seu caminho. Isso traz um conforto, mas ao mesmo tempo traz um olhar para o outro também, porque a espiritualidade ela não é só olhar para dentro, ela é olhar para o outro. Né? É o se preocupar com o outro. Então, em sociedade, pensando se seja criança, ou adolescente ou adulto, é muito rico esse. Eu olho para mim, mas eu também vejo o outro. Né? Porque a espiritualidade traz muito disso. Mas acima de eu, do outro, tem alguém. Tem alguém que está cuidando de tudo, alguém que está regendo muita coisa que não depende de mim e não depende do outro. Eu acho que isso traz essa amplitude de visão. E eu acho que essa palavra que você falou, conforto, faz muito sentido, porque tem a ver com se sentir confortado, consolado, amparado, e às vezes nas solidões e, né, observando como o mundo se coloca para nós, a gente se sente muito sozinhos, muito desamparados. E só, digamos assim, o pai ou a mãe, né, a família ali, parece que não é suficiente para nos proteger de tudo isso. Então, a espiritualidade, ela exerce essa função muito, muito importante. Em outros aspectos também, que eu achei muito legal, a gente viu uma pesquisa, acho que a gente pode até pôr na descrição lá do YouTube. Eles trazem o quanto os índices eles falaram de felicidade, que a gente falou no vídeo sobre a inteligência socioemocional, de felicidade, de interação social e de menos riscos de abusos, como o uso de drogas, né, questões de distúrbios sexuais, tem a ver com crianças e jovens que têm essa espiritualidade, né, que são trabalhadas isso no lar. Porque também tem a ver muito com convívio social saudável, né? E aí é muito legal quando no estudo eles apontam que, se eu não me engano, um percentual de 35% na verdade são crianças que foram estudadas, né? Do 6º ano, frequentavam alguma atividade com viés religioso pelo menos uma vez por semana. Isso era maior do que ir ao shopping, do que atividade de lazer e até de esporte. Então, o quanto isso pode ser importante para criar um convívio social saudável, para atividades que as crianças fazem com os pais. Então, lá a criança tem um momento que é só dela, mas é um momento em que a família está indo junto para aquele lugar. Então, são tantos fatores saudáveis que, no final, a religião que é, que lugar que é, em que acredita, isso realmente, assim, é só mais um aspecto, né? É muito rico, é muito importante. Sim. E aí, a gente falando da religião, né? Independente da religião que seja da família, eu achei curioso até que a gente viu que alguns terapeutas, alguns psicólogos já têm isso no tratamento com as crianças. Eles perguntam se a família tem alguma religião, porque sabem que isso impacta. E para eles conduzirem melhor também a conversa. Então, esse já é um ponto, um fator ali desde o início. Perguntar, vocês têm religião? Vocês frequentam
algum templo, alguma igreja, alguma coisa? Com que frequência? Então, isso já é uma conversa que tem, porque se sabe realmente do poder dessa espiritualidade, dessa religiosidade na proteção da saúde mental das crianças, que já pesquisas já foram feitas, né, nesse sentido. Então, falando de religião, gente, se você é pai, mãe, tem alguma religião, o quanto é importante nós levarmos essa religião para a criança. Porque eu sei que tem alguns viés, algumas religiões que não tem o momento da criança, porque sabemos que muitas têm, né? Tem até os católicos, tem algumas igrejas que tem a missa das crianças, que é uma missa mais adaptada, sim, em que a família possa ir. E isso eu acho incrível, né? Porque a gente sabe que o catolicismo não tinha nada, algum tempo atrás, nada contínuo que atendesse as crianças. Era só a primeira Eucaristia e depois a Crisma. Mas não tinha nada contínuo. Então já vê esse formato em que estão acolhendo as crianças semanalmente nas missas, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, porque nós percebemos, a gente não tem que buscar religiosidade só na vida adulta, porque é mais difícil. Se a gente vem implantando nas crianças geralmente desde pela dor, cedo, né? Normalmente o adulto vai pela dor, atrás de alguma crença, atrás de alguma religião, no momento de sofrimento, no momento de desespero. Então, a criança compreender que a religião é amor, é acolhimento. Então, ela vai toda semana, seja na igreja evangélica, seja no centro espírita, que tem as escolinhas das crianças, a sala das crianças, né? Ou seja, na missa das crianças, que ela entenda que toda semana ela vai e que ela se sente bem e que é importante ela ir, né? Porque os pais vão, porque é um momento da família e que é um momento que ela tem para quê? Para cuidar dela e cuidar dessa conexão dela com Deus. Então, eu sei que às vezes, principalmente na juventude, nos jovens, eles têm aquele momento de rebeldia em que eles não querem ir. Então, é um momento dos pais, começarem desde criança, gente. Tudo que a gente traz desde criança fica mais fácil na adolescência. Mas, na adolescência, trazer a importância dessa conexão, a importância de nós cuidarmos da nossa mente, da nossa saúde mental e da nossa espiritualidade. Então, a família trazer esses momentos em família, orações em casa. Você viu sobre a questão eles falaram sobre pessoas que fazem algum tipo de oração antes de se alimentar? Achei incrível esse dado, porque é claro, né? Nesse aspecto eles trabalharam uma pesquisa qualitativa. Então não eram dados mensuráveis com percentuais e tudo mais, mas era muito interessante porque eles falavam que pessoas que faziam algum tipo de oração antes de se alimentar tinham também um maior índice de felicidade e menor índice de possibilidade de desenvolvimento de algumas doenças. Então, assim, é muito sobre gratidão, né? E não necessariamente, mais uma vez, ligada à religiosidade de alguma coisa, mas assim, estar grato por aquele momento da refeição, pela família, pelo alimento, pela estarmos reunidos, pelo lar que tem, então pelas oportunidades. E quando a gente exercita a gratidão no nosso dia a dia, isso muda muito, né? E aí eu acho muito legal a gente observar que você falou sobre esse aspecto da terapia, né? Que era um tabu para os terapeutas trabalhar ou até mencionar sobre religiosidade, e hoje isso já está sendo diferente. Da mesma forma, eu acho que é interessante a gente observar nas escolas. Porque existem muitas escolas onde não existe nenhum tipo de abordagem ou interferência espiritual religiosa. E até que ponto isso faz sentido ou não para as famílias, né? Então, assim, é legal a gente saber se você não observou isso na hora que você matriculou suas crianças e como a escola, né, lida com isso. Se existe, fala sobre isso, uma diversidade religiosa na escola onde as suas crianças estudam, como eles abordam sobre a religiosidade, porque é muito importante, mais uma vez, que o nosso entendimento do lar esteja em consonância com o que é colocado nas escolas, né? Exato. Eu, por experiência própria, assim, eu não vejo as minhas crianças numa escola, principalmente nessa primeira etapa, né, a primeira infância, onde elas não estivessem numa escola onde a espiritualidade e a religiosidade fosse algo constante na vida delas. E olha que eu não acho que o constante é algo que interfira,
de forma alguma, até porque existem crianças de várias religiões ali. Mas eu vejo uma importância muito grande da criança se identificar com esse espaço, com algum tipo de crença e exercício da espiritualidade. Sim, se nós pensarmos, né, as nossas crianças ficam 25 horas semanais, né, 5 horas diárias, vezes 25 horas semanais, elas ficam na escola. Então, nós temos que pensar, né, que a escola pode contribuir com a espiritualidade. Não com a religiosidade, se não for da religião que você concorda. Porque sabemos que existem escolas religiosas. Sim. Né? E aí eu aconselho a família a colocar em uma escola que seja da mesma religião da família. Até para não gerar conflito, né? Nessas questões religiosas. Mas se é uma escola, tem algumas escolas que dizem, né, tá no slogan da escola, ou quando eles vão conversar com os pais, não, nós não temos nenhum viés religioso. Ok, vocês não estão vinculados a nenhuma religião, mas vocês trabalham a espiritualidade? É uma pergunta que os pais deveriam fazer para a escola. Porque a espiritualidade, ela está no ser humano. E nós perdemos esse momento da escola, em que a criança fica tanto tempo na escola, para não falarmos sobre espiritualidade. Inclusive, nas competências socioemocionais, também está incluso a espiritualidade, né? Então, quer dizer, podemos falar de espiritualidade para as crianças, para os adolescentes? Sim, sem falarmos de religião. Sem falarmos de religião. Só nessa maneira de espiritual mesmo. E é muito rico. E eu acho que cabe aos pais se interessarem e perguntarem na escola, quando forem matricular os filhos, ou quando forem em uma reunião de pais, saberem como que aquela instituição trabalha a espiritualidade nas crianças, porque sabemos que cada vez mais isso tem sido trazido como um pilar importante na construção do ser integral. Sim. E da nossa sociedade, da compreensão de sociedade, né, de tantas questões aí que nós vemos. E assim, a parte boa é que a gente vê pesquisas já mudando todas essas relações, e o que me surpreendeu muito é o quanto a juventude, as crianças e os jovens brasileiros têm isso, né, da espiritualidade, da religiosidade fortes em si. Então, se eu não me engano, 0,8% da pesquisa indicou que não acreditava em nada, que não tinha nenhum tipo de fala sobre espiritualidade e religiosidade. Isso é muito. Então, mais uma vez, se isso é tão forte para a nossa sociedade, como não abordarmos isso, né? Então, isso diz respeito à vida, ao cotidiano das pessoas, e é algo que no lar, né, e também no ambiente escolar, já que é um ambiente que as nossas crianças ficam tanto tempo, pode e deve ser tratado. De inúmeras maneiras, né, gente? No lar podemos fazer uma oração em conjunto, seja na hora de dormir, seja antes da refeição, seja ao amanhecer. Algumas pessoas gostam de agradecer pelo dia que está começando. Então, independente do horário, independente da rotina, que tenha um momento de conexão com a espiritualidade através de uma oração de gratidão, né? Através de uma yoga, de uma meditação antes de dormir, que às vezes tem umas para criança, uns aplicativos bem legais. Então, da criança se conectar com ela mesma e se conectar com essa energia, com essa vibração. É muito rico. Quem ainda não faz, né, nenhum tipo, seja seguindo alguma religião, que possa fazer ao menos nesse sentido de conexão, né, de conexão com a espiritualidade. É isso. Bem, se vocês gostaram do conteúdo desse episódio, curte, compartilha, segue a gente no YouTube, no Spotify, e esteja com a gente aí, comenta com a gente o que vocês acham disso, se vocês observaram nas escolas, né? A gente adora receber o feedback e saber um pouquinho mais do que vocês estão achando sobre os nossos episódios. E até o próximo episódio. Até. Hoje a gente tá